Podcast Rita Lee, discografia comentada. Um projeto produzido e apresentado por Beto Feitosa para ziriguidum.com. Os Mutantes para inglês ver. Coisas que só podiam acontecer com os Mutantes. Um álbum lançado 29 anos depois de sua gravação continua fresco, moderno e interessante. Nada mais coerente com o grupo que nunca se prendeu à sua época e convenções. O álbum foi gravado durante a segunda viagem da banda a Paris, onde se apresentaram no Olympia, em uma temporada de um mês substituindo a Elis Regina. O ritmo das apresentações era intenso e a banda tinha apenas um dia de folga na semana. Aproveitando a temporada do grupo na Europa, a sede inglesa da Polygram resolveu gravar um disco com eles. Como eles não podiam ir a Londres gravar, a companhia mandou Call On para produzir o trabalho no estúdio The Dam, em Paris. As gravações duraram uma semana, em novembro de 70. Pela primeira vez, os Mutantes tinham um cronograma sério e rígido de trabalho em estúdio, sem espaço para brincadeiras e a liberdade, como estavam acostumados a fazer no Brasil. A orientação para esse lançamento no mercado europeu era o grupo soar mais brasileiro. Aliás, mesma orientação que eles já estavam seguindo na temporada de shows em Paris. Daí a bossa nova clássica que vestiu a gravação em inglês de Baby, o swing samba rock de A Minha Menina, a leitura mais delicada de Adeus Maria Fulô e a percussão afro em Bate Macumba, mas sem nunca deixar de ser os Mutantes. Nessa Bate Macumba, aliás, Rita simula um orgasmo afinadíssimo. Disco gravado, disco arquivado. Technicolor nunca foi lançado e ficou como uma lenda perdida. Algumas faixas foram aproveitadas em Jardim Elétrico, mas o álbum na íntegra ficou todo esse tempo praticamente perdido. Outras faixas chegaram a circular em fitas de baixa qualidade, entre pouquíssimos privilegiados. Em uma matéria publicada no dia 7 de agosto de 95, a Folha de São Paulo diz que o compositor J.C. Costa Neto estaria tentando licenciar o álbum para o lançamento por seu selo, W Discos, o mesmo que tinha lançado o álbum de Nausete, relendo o repertório de Rita alguns meses antes. Segundo a reportagem, as fitas estavam em poder do artista plástico Antônio Petkov, que foi amigo e empresário da banda. Uma semana depois, no dia 15 de agosto, a Rádio Brasil 2000 de São Paulo apresentou as faixas que permaneciam inéditas no programa Ondas Tropicais. No ano seguinte, o jornalista Leonardo Rivera, que estava trabalhando no departamento artístico da Universal Music, encontrou a Master e começou o movimento pelo lançamento do álbum. Em 96 eu virei funcionário do departamento artístico da Polygram, que hoje é a Universal Music, e alguns anos antes, em 93, o Maírton Bahia, que era diretor, ele já tinha relançado em CD os primeiros discos e descoberto o tape, o A e o Z. Aí o jornalista Carlos Calado pesquisou e escreveu a biografia Divina Comédia dos Mutantes, e ele, na verdade, é que descobriu o Technicolor, porque ele publicou a tracklist. Nos primeiros dias como funcionário, eu fui atrás das gravações raras e acabei achando, bicho. E quem cuidava da geladeira de fitas rolo era o William Tardelli. Aí quando ele fez essa cópia, eu comecei a ouvir num Discman dentro da minha pequena mesa ali na minha sala, recém-chegado assim. Subiu um frio na alma, um arrepio na medula, fiquei muito catatônico, assim. Eu já era fã desde os 9 anos, eu tinha apenas 23 na ocasião, né? E a era digital estava engatinhando e eu tinha ganho na loteria com aquele tape. Aí eu comecei a chorar, fui no banheiro, fui embora para casa, continuei ouvindo dias e dias em loop. Essa coisa de fã, né? Eu estava diante do melhor, assim, do mais genuíno, internacional e inédito disco dos Mutantes. Eu não sei como é que eu não morri do coração, mas eu fiquei o ano inteiro de 97, metade de 98, perturbando de verdade os ouvidos do Max Pierre, que era diretor artístico, do Edson Coelho, que era do marketing, e também do presidente, que era o Castelo Branco, Marcelo, pra gente lançar esse disco, né? Então eu levei uma cópia pro Sérgio Dias na Serra das Araras. Aí o Sérgio Dias, quem me levou lá foi a Lúcia Turnbull. Depois disso eu encontrei a Rita e o Roberto no estúdio do Mazola, fazendo os overdubs do Acústico MTV, que era o projeto de 98. E aí entreguei uma cópia do CDR e expliquei o caso pro Roberto. Também entreguei uma cópia para o Antônio Carlos Miguel. Ele era crítico de música do Segundo Caderno do Globo na ocasião. Aí ele foi e fez uma matéria sobre isso. Aí pronto, foi a mão e a luva, né? Eu e o Roberto, a gente começou a trocar uns e-mails, enfim. A Rita escutou a Master com o Roberto e disse que não lembrava de nada daquilo. O Roberto amou o tape e, aprovou, assim, a ideia de lançar em algum momento posterior ao acústico e passou essa informação para os executivos da gravadora, né? Eu, como tinha sido contratado para ser olheiro de novos talentos, foi por essa razão que o projeto me foi tirado da pauta de trabalho e entregue nas mãos de outro pesquisador de tapes.
O pesquisador em questão é Marcelo Frois, produtor que desde essa época tinha fácil acesso aos arquivos das gravadoras e tinha ampla experiência nesse tipo de licenciamento. Marcelo já estava, em paralelo, trabalhando esse álbum. Ele conta. Em 96 eu conheci o Arnaldo, quando eu entrevistei ele para o Magazine. Ele estava relançando os discos dele na Virgin, que haviam comprado ou licenciado os discos solo dele. E aí fizeram uma entrevista. Eu fui na entrevista e na época eu estava começando a trabalhar com arquivo, mexendo nas coisas do Gilberto Gil já no arquivo da Polygram. E sabendo disso, a Lucinha me deu uma cópia do CD, do cassete, para eu ouvir e para eu começar a correr atrás junto com eles na batalha para ver esse disco lançado que o Arnaldo queria muito. Aí, finalmente, Pedro Alexandre Sanches fazia umas matérias na Folha de São Paulo chamando a atenção do descaso da Polygram para com o disco Technicolor dos Mutantes. Por que não lançava esse disco finalmente? E aí um belo dia eu cheguei, frequentava a Universal, eu cheguei e perguntei, por que eu não lanço? O cara fica cobrando, por que vocês não lançam esse disco? Porque nós não temos a fita. Fui lá no arquivo, fucei, achei a fita, cheguei, tá aqui a fita. Ah, então agora você vai ter que correr atrás das assinaturas, porque não é simplesmente pegar a fita e botar na mesa do presidente, não. Tem que pegar as assinaturas dos artistas para lançar, eles têm que autorizar, os músicos. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu comecei a falar com o Arnaldo. Arnaldo já era tranquilo de assinar. Falei com a Rita, trocava mensagens com ela pelo ICQ. Olha só, a gente conversava com a Rita pelo ICQ. Isso em 1987, 97, 98, por aí. E aí ela achou legal, mandava mensagens engraçadas, tipo, por favor, senhor F, não deixe que as irmãs batistas estraguem o disco. Quero que saia, mas que saia bonito e tal. Não, vai ser bacana, vai ser legal. Então comecei a correr atrás. O Sérgio bateu o telefone na minha cara várias vezes quando eu ligava para ele em Araras para falar do assunto. Ele batia o telefone na minha cara mesmo. Eu não sei porquê. Ele começava a ficar nervoso de falar do assunto, batia o telefone na minha cara. Até que a coisa engrenou e rolou e tal. E finalmente o disco saiu em 99 para 2000. O que acontece? Teve dois fatos curiosos aí. Quando a coisa andou bem, eu fui procurado pelo estúdio Companhia de Áudio, em São Paulo, que estava remasterizando esse disco Technicolor há alguns anos, a pedido do Arnaldo. Eles tinham uma cópia da fita e eles estavam remasterizando já há muito tempo, eles queriam que a gente usasse a master. Eu falei, tudo bem. Aí fui a São Paulo, ouvi a fita e falei, esse master é diferente do que eu tenho. É diferente do que tem na Universal. Aí, esse master que tinha na Universal era inacabado. Faltavam os sintetizadores que Arnaldo e Rita colocaram quando eles, um ano depois da gravação, eles voltaram à Europa, voltaram a Paris e gravaram um monte de sintetizador, principalmente em Virgínia e em outras faixas assim. Isso aí você pode ouvir com ouvidos procurando isso, você vai ver que as faixas que precisaram ter um sintetizador em Virgínia é principalmente essa, que eu lembro que tem. E aí eu falei, caramba, que cilada. Aí o Pena Schmidt me ligou, querido, vamos lançar a versão do diretor, né? Vamos lançar a Director's Cut, né? Enfim, cara, esse disco saiu com a master definitiva que o Arnaldo tinha e não a que estava na Polygram. Mas era a master definitiva. E por muito pouco, essa outra edição não ganhou um lançamento. Marcelo lembra. Quando a Polisson foi relançar os discos dos Mutantes em vinil, há uns anos atrás, eu vi a nota assim, eu falei, caramba, vamos. Vai falando, estão remasterizando tudo de tapes originais. Aí eu procurei, liguei para lá, falei, cá, vocês vão lançar com o Technicolor, vocês estão tirando de que tape original? Porque não tem tape, né? Não tem master. Tem sim, tem um master. Eu falei, caralho. O master que tem lá não é o final. Quase que saiu em vinil o master incompleto. O master sem os adicionais de sintetizador. Quase que saiu uma edição para colecionador. Que acho que me disseram até que chegaram a quebrar disco, porque já estava bem adiantado o processo. Eles iam fazer com a fita que não era a fita completa. Então eles fizeram com a fita definitiva, que não tinha na fita, era um CD que foi masterizado em 1999.
Mas era o disco oficial. Era o disco finalizado por eles. Para esse lançamento, Marcelo conseguiu uma capa feita por ninguém menos que Sean Lennon, também fã da banda. Marcelo conta. Quando comecei a tratar da capa, o Arnaldo fez uma capa. Ele desenhava muito, fazia camiseta, fazia desenho, sempre fez, enfim, há muitos anos que ele faz isso. Mandou a capa. Quando eu falei pro Sérgio que o Arnaldo tinha feito a capa, ele não quero não. Não serve, não. Vou fazer uma outra capa. Eu falei, caralho, quem vai fazer essa capa? Aí a Rita falou, podia chamar o Petticore. Cara, isso não vai dar certo, porque um vai querer porque o outro tá querendo. Aí, meu corpo, bom, eu tinha visto uma capa que o Sean Lennon tinha feito. E eu tinha acabado de entrevistar o Vinícius Cantuária, que era muito amigo do Sean Lennon. Eu liguei pro Vinícius e disse, você pode me dar o e-mail do Sean Lennon? Eu falei, mandei um e-mail pro Sean Lennon, me identificando, tal, perguntando se ele gostaria de fazer a capa do disco inédito dos Mutantes. Ele topou. Pode vir para Nova York que a gente faz aqui. Aí eu girei pro Marcelo Castelo Branco, presidente da Universal, falei a história, tá complicado esse lance da capa. Se for contratar um puta designer para fazer essa capa, isso vai sair caro, eles cobram caro. Se você pagar uma passagem e hotel para ir a Nova York, 4 dias, de quarta a domingo, eu volto com essa capa pronta, de graça. Aí, não, porque viagem internacional. Eu falei, cara, faz a conta aí. Aí ele olhou assim, você tem razão. Pegou, ligou para a secretária e mandou ver. E aí eu fui para Nova York sozinho, cheguei lá numa quarta-feira, liguei para o Sean Lennon, para a secretária do Sean Lennon, e ele não me ligava de volta. Não me ligou na quarta, não me ligou na quinta, não me ligou na sexta. Sexta, no final do dia, eu liguei, o Filomena, que era o nome dela, com PH. Cara, eu tenho que ir embora domingo, hoje é sexta-feira, você está indo embora para casa, para o seu final de semana, eu não tenho nenhum outro telefone para ligar, e o cara não me ligou. É que ele está morrendo de dor de barriga, que ele teve um problema sério intestinal e ele está com muita dor de barriga. Sim, mas eu estou com essa cilada aqui de voltar para o Brasil sem essa capa. Não, vamos dar um jeito. Não deu 5 minutos, o Sean Lennon ligou. Falou, você pode vir aqui em casa hoje? Eu falei, posso, claro. 1 hora depois eu estava na casa dele e ele realmente toda hora levantava para ir ao banheiro. Ele fez a capa. E assim nasceu a capa do Technicolor. Ele fez os manuscritos todos. A gente viu vários desenhos, eu vi vários desenhos que ele tinha feito e depois me mandou reprodução de alguns e depois escolheu-se o que seria o definitivo, que é o que está na parte interna, né? E aí um funcionário, aí a ideia era fez uma capa branca, vazada, com aquela coisa colorida embaixo. O funcionário da Universal fez aquela coisa colorida assim, mas fez uma coisa muito sem graça. Aí o Sérgio falou, esse cara nunca fumou maconha na sua vida. Dá uma mexida aí. Aí mexeram mais, fizeram aquela coisa colorida ali que sai da capa do disco, quando você puxa a sobrecapa branca. E aí nasceu, então, a capa dos Mutantes e nasceu o CD dos Mutantes. No mês de abril do ano 2000, finalmente chega ao mercado o álbum Technicolor. Entre as novidades totalmente inéditas, versões em inglês para Punisher at Circense, A Minha Menina, que numa tradução hilária virou X mais Xuxo, Ando Meio Desligado, Desculpe Baby, Virgínia e Saravá. Também inclui gravações inéditas de Bate Macumba, Adeus Maria Fulô e Le Premier Bonheur de Jour. Do Jardim Elétrico, além das versões já citadas, aparecem Baby, Technicolor e El Justiciero. Technicolor tem a magia dos Mutantes, a alquimia que Rita, Arnaldo, Sérgio, Liminha e Dinho vinham construindo na convivência e na criação. Sem tantas travessuras dos primeiros álbuns, mas também sem o exibicionismo exacerbado dos últimos. Um disco com a banda madura, relendo seu repertório e mostrando que, musicalmente, estava em sua melhor fase. Se Technicolor demorou quase 30 anos para chegar ao público, também chegou em período de redescoberta no Brasil e no exterior. No início dos anos 2000, os Mutantes estavam nos ouvidos descolados de jovens americanos e europeus, todos impressionados como uma banda como essa produziu discos geniais e criativos no Brasil da década de 60. Enfim, os Mutantes foram descobertos. Podcast Rita Lee, discografia comentada. Apresentação, roteiro e produção, Beto Feitosa. Gravação, edição e coprodução, Crica Amorim, na Caverna Estúdio. Assessoria de imprensa, Ana Paula Romeiro. Assessoria de mídias sociais, Webduzido. Auxílio de pesquisa, Daniel Fernandes e João Senseve. Logo, João Pinheiro. Fotos, Alexandre Moreira.
O projeto conta com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói e da Secretaria Municipal das Culturas, SMC, por meio do edital Fomentão.